E a gente veio resolver questão 2, prova 8, 2004. 2004, questão que tem se seja o conjunto S igual a R pertencente aos racionais, tal que R é maior que zero e R quadrado é menor que 2, sobre o qual são feitas as seguintes afirmativas. Vamos escrever isso aqui no intervalo só para ficar mais fácil de analisar, né? A gente pode falar aqui, ó, né, que tem que ser menor, tem que ser maior, na verdade, né? Maior ou igual a zero e ele tem que ser menor ou igual a raiz de 2, né? Porque a gente pode tirar a raiz dos dois lados aqui, ó, raiz de 2, certo? Então o R tem que pertencer a esse intervalo aqui e ser real. E ser real não, e ser racional, perdão. Tá, a gente pode achar uma aproximação legal aqui pro raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né, que é 14 sobre 10. Pode ser representado também, né, pelo 7 sobre 5. Aqui, ó, a gente tem 5 quartos pertence a S. 5 quartos é 1,25, né? E 1,25 é menor ou igual, menor, né? Você vê assim, menor que 1,4. Portanto, isso aqui está correto, certo? Então, essa primeira parte aqui, ó, confere. Essa primeira parte está ok. Essa segunda parte aqui, ó, 7 quintos, é exatamente o que está aqui. Mas como a gente está lidando com aproximações, vamos analisar certinho só para não ter erro, certo? A gente tem que raiz de 2 é 1,141, adicionar mais uma casa decimal aqui. Então a gente repara que ele vai ser um pouco maior, a gente vai ter que raiz de 2, ela é um pouco maior que 1, na verdade que 7 quintos, né? É um pouco maior que 7 quintos. Dessa forma, a gente tem que atende a condição, né? Porque o 7 quintos, já que ele é um pouco menor que o raiz de 2, o 7 quintos estaria aqui nesse intervalo, certo? Então, ele seria menor que o raiz de 2, então ele atenderia a proposta ali, né? Então, isso aqui também está correto, né? Então, isso aqui está correto. A gente tem que x pertencente a R pertencente a real com 0, menor que ou igual a x, menor que ou igual a raiz de 2, interseção de S é igual a 0. A gente não, nesse caso, tá errada, né? Porque, se reparar, os números racionais, eles são pertencentes aos reais, só que a gente não pode falar que esse conjunto aqui, ó, ele é igual a esse. A gente não pode falar isso. Por quê? Porque esses números aqui, ó, desse conjunto aqui, eles vão ser quais? Eles vão ser o 0,00000, assim vai. 1, aí vai ser o 0,0000, infinitas vezes 2. Então vai ser esses, né? Mas o que acontece? Nesse caso, por exemplo, um número irracional, por exemplo, o vamos supor, um número irracional, raiz de 2 mesmo, que é um número irracional. Raiz de 2 ele não estaria pertencente a esse conjunto. Por quê? Porque ele não na verdade, ele estaria pertencente ao conjunto, perdão. Ele estaria pertencente ao conjunto. Enquanto nesse caso aqui, ó, ele não estaria pertencente. Por quê? Porque o raiz de 2 aqui, ó, ele é real, raiz de 2 é um número real, certo? Ele é pertencente aos reais, contudo, ele não pertence aos irracionais, aos racionais, perdão. Ele não pertence aos racionais. Logo, o raiz de 2 não vai estar presente nesse primeiro aqui, mas em compensação ele vai estar aqui. Então, logo, a gente não pode afirmar que esse conjunto é igual a esse. Mas em compensação, a gente vai ter números incomuns. Por exemplo, o 1 aqui é um número incomum aqui e um número incomum nesse aqui. Porque você repara, ó, 1 vai ser maior ou igual a zero e 1 ao quadrado vai ser menor ou igual a 2, aqui nesse primeiro caso, e ele é racional. Ele não deixa de ser racional, certo? Certo? Ele não deixa de ser racional. E ao mesmo tempo aqui no segundo, ele está pertencente ao intervalo e ele pertence a reais. Então a gente tem números incomuns. Então é incorreto afirmar que a interseção é zero. É vazia. E agora no último é exatamente aquilo que a gente estava falando. O raiz de 2 ele não pertence ao quê? Por mais que ele esteja no intervalo aqui, igual a gente planejou aqui, ele não é um número racional. Raiz de 2 é um número irracional. Portanto, raiz de 2 não pertence ao S.
Então, portanto, aqui o gabarito seria a letra D. Espero que você tenha entendido o gabarito, portanto, letra D. Muito obrigado pela atenção.